conosco um pouco do que ela conhece. Então, Maria Clara, gratidão eterna, também a Rosa, a Joseli que estão aí, Marco, professor Marco, professor Saulo. Eu gosto de falar o nome dos professores, porque eu sei que está todo mundo muito ocupado, e me passa para dar um abraço na gente. A professora Renale, e os outros que eu não estou conseguindo identificar. E todos os alunos, colegas, sejam bem-vindos, vão anotando as perguntas aí que Marcele depois vai fazer para a professora Maria Clara. Eu passo agora para a Marcele, desligo meu microfone e minha câmera para não atrapalhar ninguém. Boa noite. Obrigada, professora Josi. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos reunidos hoje para mais uma live do Grupo PET Letras, e hoje teremos como tema tecnologias para ensino de línguas. Eu gostaria inicialmente de fazer alguns avisos. O primeiro é de que essa live está sendo gravada e também será transmitida ao vivo pelo nosso canal do PET no YouTube. Segundo aviso é que eu gostaria de pedir para que todos desliguem o microfone, para que não haja interferências durante a fala da professora Maria Clara. Caso surjam dúvidas ou apontamentos durante a fala da professora, peço que utilizem o chat, ou, se desejarem, após a exposição inicial, vocês podem fazer de forma oral as perguntas ou apontamentos diretamente para a professora. Por último, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Marcele de Lemos, sou aluna do curso de Letras Português e Francês da UFCG e serei a mediadora desse encontro hoje. Agora eu gostaria também de apresentar a professora, que será a nossa palestrante de hoje, professora Maria Clara da Silva Ramos Carneiro, possui graduação em licenciatura em Letras Português e Francês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em bacharelado em Letras Português e Francês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisadora do Grupo de Recherche do 9e Art, ligado à Universidade de Paris, Sorbonne 4, e professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria literária, atuando principalmente nos seguintes temas: quadrinhos, ensino de francês, língua estrangeira, Roland Barthes, o Lipo, o Bapo e literatura. Agora eu passo a palavra para a professora. Bem-vinda, professora Maria Clara. Merci, Marcele. Muito obrigada a todos mais uma vez pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês, né, discutir um pouco sobre essas práticas. Agradeço muito a Marcele, a professora Josilene também, pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Que aqui eu acho que eu travei um pouco. E não estou vendo ninguém, nem ouvindo ninguém. Se está tudo funcionando bem, está tudo certinho? Tá tudo certinho, Maria Clara. Eu acho que tá bom. Então, eu vou passar um pouco já para falar sobre essa tecnologia de ensino de língua francesa, enfim, de língua estrangeira. Eu preparei uma apresentação e queria mostrar para vocês algumas das atividades que eu desenvolvi nesses últimos meses, né? Como vocês também, né? A gente, como os colegas estavam falando, a gente tem que aprender agora, de repente, a usar novas ferramentas para poder dar aula. O que aconteceu aqui na nossa universidade é que, desde a paralisação, nós tivemos a opção, né, foi permitido pela universidade, de passar as aulas para o modo online, à distância. Aqui a gente chama de Regime Emergencial Domiciliar de Ensino, né, o RED, tá, a sigla que a gente tem usado. Uma colega agora, um pouco antes da gente começar, falou que não é ensino remoto, é ensino terremoto que a gente tem vivido, né? Porque a gente, de repente, passou para várias transformações imediatas, e isso, né?
eu tenho uma prática há um tempo, né? A gente estava brincando com as colegas do Idiomas Sem Fronteiras, com a Josilene, com os colegas, né? Que eu tenho essa alfabetização digital desde que eu era pequena. Meu pai, ele tinha um computador, ele comprou um computador quando tinha 8 anos de idade, uma coisa que era muito rara para a nossa geração. Ele já trabalhava com computador. Então, só que não tinha joguinho no computador, né? Então, eu aprendi usando, tentando brincar com aquilo, fazendo cartão de visita, essas coisas. E como aqueles computadores antigos, eles permitiam muita... você tinha que realmente vasculhar a interface, era difícil. Isso, eu acho que me deu uma certa facilidade, né? A gente já foi alfabetizada digitalmente, né? Fui fazer um curso aqui na UFSM, tem uma colega que desenvolve jogos, games, né, para ensino de língua estrangeira. Eu fiz um curso com um bolsista dela e ele perguntava para a turma, quem aqui já nasceu no mundo digital, né? Quem já seria completamente nativo digital, né? Eu acho que a geração de vocês exatamente, terremoto, eu falei para ela, eu vou usar, minha colega daqui da UFSM. E vocês, né, os alunos, né, do PET agora, né, aliás, talvez bem mais novos, eu vi agora, o PET de vocês está fazendo 28 anos, parabéns, já são completamente nativos digitais. Então, vocês têm essas vantagens, né, de ter as interfaces, enfim, já também são mais fáceis de a gente entender. Só que como a Heloísa deve ter falado com vocês, ela sempre fala com a gente tem que a gente pensar no que é mais estável, no que é mais simples de se usar, porque se já é difícil, às vezes, para aprender lá a conectar o Google Meets com o YouTube, né? Requer um tempinho para a gente ver. Imagina para esse aluno que está chegando. Então, esse terremoto, vou passar depois para a fonte que eu citei ela, citei, né? Não botar o nome da colega para não comprometer, né? Provocou isso, né? A gente, essa semana, teve um resultado da avaliação dos alunos, né? Então, a gente teve esse semestre inteiro, eu concluí semana passada as atividades no Moodle, tenho corrigido os exercícios dos alunos. Peraí, deixa eu... Eu vou compartilhar. Essa modificação que a gente teve, agora que a gente está tendo uma informação sobre o que esses alunos perceberam, né, desse meio digital. E apenas 32% dos estudantes da universidade responderam, e desses, 80% têm conseguido acesso às atividades digitais. Então, a gente ainda tem um universo de pessoas que não responderam, talvez justamente porque não tenham acesso, ou o maior temor meu nesse momento que a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né, absurda e desumana, quanto que a gente vai ter de pessoas que vão abandonar os cursos mesmo, porque não tem condições de continuar assistindo, independente das condições materiais, físicas, tecnológicas, né? Então, esse momento, além da gente ter essa questão importante tecnológica, é uma questão humana muito grande. Então, mesmo se a gente não teve 100% das nossas turmas que estavam realizando atividades, eu mantive com meus alunos 1 hora por semana, no horário da aula, em que a gente pudesse se encontrar, para a gente conversar, tirar dúvidas, né? E muitas vezes, aliás, em todas as aulas, a conversa acabava sendo em português, porque as pessoas estão ansiosas e querendo saber o que está acontecendo, né, tanto na universidade quanto no mundo. Então, a gente manteve assim, um canal até humano, né, de
conversa, e foi muito positivo. Eu encerrei na última semana, né, assim, esses encontros com hora marcada já, e foi até, gostei muito de conversar com alguns dos alunos nessa semana sobre isso. E isso é um outro motivador, outra coisa importante dessa transformação desse terremoto. Vou falar um pouquinho desse meu percurso como professora. Eu venho do ensino, a minha primeira formação é de ensino para educação básica em primeiros ciclos, né? Então, minha primeira formação, meu primeiro trabalho, concurso que eu passei, foi para ensinar jovens e adultos que não sabiam ler e escrever. Então, vem dessa questão do ensino como algo de democratização a acessos, né? Minha formação como pessoa sempre foi bem paulo freireana. Depois eu passei a ensinar, a dar aulas primeiro particular para quem queria entrar para a universidade, para uma pós-graduação, então ensino particular de língua francesa. Passei a dar aula em cursos livres, né, de língua estrangeira, e nesse lugar em que eu atuei, que era a Aliança Francesa do Rio de Janeiro, eu também recebi várias formações. Então, tinha um projeto, né, dessa empresa, né, que é ligada ainda ao Ministério de Relações Exteriores na França, de ter formações permanentes para esses professores, né, mas, enfim, as administrações continuam visando o lucro, cada vez mais a gente vê que foi se reduzindo essas formações para, enfim, é uma outra coisa que é muito triste a gente ver como ensino privado, mesmo sendo ensino ligado ao Ministério da Educação francês, no caso, né, acaba tendo outras preocupações como o lucro, né, por ser baseado nesse sistema que a gente vive. Mas eu participei lá dessa concepção de materiais de ensino em autoformação. O que era isso? Era a ideia da gente criar uma sala, isso foi uma concepção da minha chefe na época, de pensar um espaço em que as pessoas pagariam como se fosse um cybercafé e pagassem por hora para aprender língua estrangeira de forma semi-autônoma. A gente teria materiais à disposição, seja fichas de papel, e também um sistema que não era online, era um sistema intranet, dentro da instituição só, que a pessoa poderia usar só ali para aprender. E o professor, tutor, que ia ficar na sala responsável desse centro de autoformação, ia se responsabilizar por criar esses percursos desse aluno. Então, vou aqui focar essa palavra, autoformação. Para mim, era muito relacionada a essa ideia, né, de uma educação para autonomia que a gente vê desde Paulo Freire, né? E era esse projeto mesmo, assim, de tentar que a pessoa chegasse e tivesse uma sala em que ela rapidamente conseguiria encontrar uma ficha de percurso para iniciantes, uma ficha de percurso para comunicação oral para pessoas de nível A1, uma ficha de percurso ou um conjunto de fichas que o professor ia montar. Eu quero aprender francês para jornalismo, e o professor tutor ia preparar uma série de percursos que essa pessoa ia tentar aprender sozinha. Também trabalhei, né, com formação de professores, agora na UFSM, né, sou professora de uma licenciatura, então antes trabalhava na UNEB, né, como professora de francês e professora de estágio da Universidade Estadual da Bahia. E isso foi muito gratificante pensar uma realidade, né, na região que a gente tinha a universidade, não tinha mais. No ano que eu comecei a dar estágio, a última escola do estado interrompeu o ensino de francês. Então, a gente teve que montar várias oficinas também pensando as realidades das diversas escolas que tinham ali na região. E eu também atuo, já isso faz parte do meu doutorado,
com oficinas de escrita potenciais, que é o LIPO, né, o Voir de la Littérature Potentielle, que é um grupo de autores franceses que tenta promover a escrita através do jogo. E o BAPO, que é o Voir de la Bande Dessinée Potentielle, que é a versão de quadrinhos do LIPO. Então, é sempre pensando exercícios bem lúdicos, né? Mas do LIPO, não sei se vocês já ouviram falar. O livro mais famoso é do Georges Perec, que é um romance escrito sem a letra E. Então, como funcionam essas oficinas? Eu explico, né, a atividade, tem uma consigna, né, um enunciado, que a pessoa tem que desenvolver em um tempo também limitado. Então, fazer um texto, todas as pessoas do grupo vão usar as mesmas palavras, mas elas têm que entrar naquela ordem. Coisas assim básicas. E eu associo esse tipo de prática das oficinas ao ensino também. Porque, para mim, nessa perspectiva toda, se a gente pensa autonomia do aluno, do aprendiz, o ensino ele tem que ser descentralizador. E o jogo, ele é isso. Operar pelo lúdico, ele já brinca com a redistribuição dos papéis, né? O jogo, ele já permite uma certa liberdade para além da rigidez mesmo da sala de aula. Então, tento sempre pensar alguma coisa que seja que leve a pessoa a querer entrar na roda, querer entrar na brincadeira. Essas oficinas de escrita são para isso, tentativa de você pensar a escrita ou até o quadrinho sem você, eu não sei escrever. Não, vamos brincar aqui e a pessoa acaba escrevendo coisas muito interessantes e engraçadas na maioria das vezes. Também tem essa função do humor que eu acho muito importante em todos os aspectos da vida. Agora, nós estamos nessa realidade, né? Esse modelo assíncrono de vida. Além da questão de passar para o virtual, por acaso que a gente está ao vivo, mas nós já estamos gravando e muitas pessoas vão chegar depois para poder pegar a informação. Então, mesmo que o virtual esteja permitindo essa resposta automática, né? Essa sincronia aqui entre a gente não está conseguindo acompanhar tudo ao mesmo tempo. A mesma coisa no ensino, né? Em sala de aula, em sala de aula presencial, a gente tinha essa obrigação, né, de tal hora, fazer aquelas atividades. Por vários motivos, a gente não tem conseguido manter essas aulas síncronas 100%. Tecnicamente, é impossível, porque a gente tem inconstância das redes, a gente está nessa realidade, né, que muita gente não tem como assistir as aulas. Tem alunos que ou tem alguém que está trabalhando do lado e faz barulho, ou algum material que não tem como microfone para poder acessar a aula, várias razões. Só esse mês passado, a gente teve aqui no sul vento norte e o ciclone, que apagou a internet, a luz de todo mundo, algumas vezes, né? Eu fiquei sem luz 2 vezes por 6 horas em junho. Então, são coisas bobas, né? Mas que impedem completamente a continuidade, esse presencial à distância. Então, a gente está partindo para esse modelo assíncrono. Como eu fui fazendo na sala de aula, né, com esses alunos. Então, essa hora de encontro marcado, que era sempre gravada, assim, quando era um momento, de fato, de aula, em que havia informações importantes, essa aula gravada, para que outras pessoas pudessem assistir depois, né? Não gravar necessariamente tudo, porque esses momentos de desabafo, de conversa, não é daquele momento, né?
E essa tentativa, retomando aquela ideia dessa criação de percursos individuais. Então, voltei a pensar o ensino como eu pensava, comecei a ser formada lá na Aliança, pela Madame Godin, essa ideia de uma autoformação, em que você, como professor ou tutor, cria, vai deixar as ferramentas disponíveis, né, para esse percurso individual. Como é uma turma, esse percurso individual, ele vai ser o mesmo, né? Vai ter as mesmas etapas desse percurso. A diferença é que no modelo assíncrono, né, só que essas pessoas não vão interagir tanto e não vão fazer tantas atividades ao mesmo tempo. Como tem todos esses problemas de técnica, uma coisa que foi difícil de colocar foi, por exemplo, a atividade de produção oral, em que as pessoas tivessem que trabalhar em dupla. Porque um aluno que estava já tinha feito alguns percursos e o outro um pouco mais atrasado, então não conseguia juntá-los em algum momento para fazer atividade. Então eu fui pensando algumas estratégias de como fazer com que eles produzissem, né, sem nessa impossibilidade. A vantagem nisso tudo é que, como os alunos precisam acessar individualmente, eles acabaram ouvindo muito mais compreensão oral, né, muito mais atividades de compreensão de texto, fazendo muito mais leitura e também pesquisando mais, escrevendo mais, apesar de que ainda muito amparado, a gente pode perceber, assim, pelas ferramentas que a gente tem online para poder escrever texto. Só que tentando mais escrever. E na sala de aula, quando a gente pede para alguém escrever alguma coisa, é sempre aquela coisa, eu não consigo, ou demora muito mais. Se bem que esse tempo que o aluno está demorando, a gente não está vendo, né? Tem todas as angústias de fazer alguma coisa, a pessoa está ali um pouco sozinho na hora de fazer, então talvez leve um tempo, um tempo que eu, professora, não consigo mensurar. E fui pensando algumas estratégias para que esses alunos pudessem colaborar entre eles também. Pensando aqui, vou mostrar para vocês a diferença dessas atividades de autoformação, dessas fichas, e como eu adaptei pelo menos uma delas aqui para o Moodle. Deixa eu mostrar, então. A ficha de atividade em autoformação, ela vinha com esse cabeçalho que vocês estão vendo aí. Tá? Tinha lá o nome do lugar, qual seria a competência trabalhada, que não tá escrito aqui, o tema da ficha, os documentos anexados, né? Qual seria, também está faltando, qual seria, na época a gente trabalhava não com nível, né? Mas qual seria o estágio que a pessoa estava aprendendo. Então, alguém que está entre 50 e 100 horas de ensino e a duração média que ela levaria para fazer essa atividade. Essa aqui é a ficha, não sei se não vai, deixa eu aumentar. Aham. Então, essa era a atividade, tá? Sempre é uma coisa constante ali, que a gente tentou fazer muita atividade a partir de materiais autênticos, né? Tudo quanto é revista, ia lá, recortava, tudo que aparecia, brochura, tudo, a gente tentava fazer alguma atividade com aquilo ali, pensando com o que os alunos vão encontrar para a leitura. Aliás, já digo uma vantagem que a gente hoje na internet, as atividades, os textos, eles estão muito mais acessíveis, a gente acaba sendo levado a trabalhar com coisas que os alunos vão se debater mesmo, como inscrição em sites, isso
permite outros tipos de exercícios, que naquela época, com recursos em sala de aula, por exemplo, eu costumo levar muito formulário de visto, por exemplo, fichas de universidades, e agora está tudo mais fácil de encontrar. Você bota o link, você bota o print da página, enquanto que eu antes botava o print da página e imprimia isso para levar em sala de aula. Eu gosto muito do papel, né, da manualidade, aliás, e isso eu acredito que vai ser... A José estava falando agora, antes de a gente começar, né, dessa questão, sobre essa questão do que vai ser. Além da autoformação que eu participei, eu fui uma das primeiras professoras a começar a usar lá na Aliança o quadro interativo. Não sei se vocês já usaram, se vocês têm aí esses tipos de quadro. Que na época era algo extremamente inovador, um quadro que você vai lá, né, e consegue escrever e passar a informação, né. Um mês depois eu comecei a usar óculos. Eu comecei a ter muita dor de cabeça, porque simplesmente o fato de não perceber que eu ficava extremamente exposta à luz do projetor. Então, a gente, de fato, não, daqui a pouquinho não, acho que muita gente já vai começar a apresentar problema de coluna, problema de saúde. Meu problema, eu tenho, né, como consequência de usar computador há quase 30 anos, problemas de coluna, né? Então, são coisas que vão cada vez mais aparecer, problema de vista, tudo isso que a gente tem que... não dá para se adaptar, né? A evolução, ela demora milênios para a gente se modificar nosso corpo. Então, a gente tem que se proteger, porque essas tecnologias, essa rapidez com que a gente absorve isso, também rapidamente vai prejudicar nosso corpo. Então, eu sou uma pessoa que na sala de aula, eu sou muito da manualidade, porque eu acredito que a nossa memória, nosso aprendizado não se faz só com visão, audição, mas se faz com o corpo inteiro, né? Ainda mais com tantos tipos de corpos diferentes que a gente tem. Então, esse exercício, né, tinha um exercício lá, a pessoa tentava fazer uma atividade de compreensão, de produção, de escrita, né, a partir da compreensão, e depois ela via uma correção, tá? Isso tinha uma indicação dos exercícios que toda atividade nessas fichas vinham acompanhados dessa correção. A pessoa sozinha tentava corrigir, se tivesse dúvida, convidava o professor, sempre presente na sala, para tirar essas dúvidas, tá? Isso era nesse momento lá. Para passar isso para o Moodle, é até uma coisa bem prática de fazer, porque não é uma... Eu aproveitei essa atividade porque é colorida, tá? Eu também usei ela em sala de aula, então a ficha para o professor já é um pouquinho diferente, né? Eu coloco o público, o nível de acordo com o curso, no caso, que a gente separava 1, 2, 3 e diante, o material, os objetivos comunicativos, os objetivos linguísticos. Isso aí foi uma transição já da mesma ficha que eu tinha preparado para o centro para preparar em sala de aula. No caso, a gente estava preparando fichas para uso do tal quadro interativo. Então, eu era responsável por essa adaptação para auxiliar os colegas que iam usar o quadro, deixando algumas atividades prontas para que eles pudessem usar. Acho que era mais ou menos assim. Então, já tinha essa ficha para ver como é que são as questões de tecnologias, né? Para acessar o formulário, tem que ter um programa que eu já não tenho, porque ele não é mais necessário para mim, o programa para o quadro interativo. Cada quadro interativo tem um programa específico para você criar os seus slides, não adianta fazer um PPT, o que já impossibilita uma flexibilidade. Se você
está acostumado com aquele quadro interativo e vai para outro curso que usa um outro modelo, tem que readaptar, exportar e fazer de novo, né? O quadro que eu usava lá em 2009, 2008, eu quando fui para a UNEB, era um outro quadro que eu nunca consegui usar. Então, por isso que tem que se pensar sempre que tecnologias, né, quando a gente vai levar para o ensino, que vão estar sempre à mão. Então, muito daquele material que eu fiz, eu já perdi. Eu não consigo reutilizar, a não ser que eu faça abrir o programa, transferir tudo. É bem chato isso. Tá, isso aqui ainda, a ficha, né, nesse caso aqui, ela vinha explicando como é sensibilização, quais seriam todos os enunciados, é um hábito nosso, todos os enunciados já colocados na ficha para o professor evitar inventar na hora as perguntas, né? Isso me ajudou muito nesse aprendizado, né, de sempre ter as perguntas que você vai fazer à mão, inclusive para evitar você fazer frases muito longas em francês, né, na língua estrangeira, que você preferir, e o aluno simplesmente vai olhar para a sua cara e não entender nada. Então, é muito importante estar sempre com essas perguntas anotadas e pensar o vocabulário mais transparente possível. O desenvolvimento, e sempre tinha essas partes, né? Algum prolongamento da aula, tá? Essa era a ficha já para o quadro interativo, né? E para os colegas usarem como eles quisessem, né? Essa atividade. Aí no Moodle, eu já fiz de outra forma. Não consigo censurar essa aqui, deixa eu ver. Vou mostrar. Eu depois me dei conta, a gente está gravando, e eu não queria deixar os alunos que participaram dessas atividades expostos. Então, a mesma atividade, só que a pessoa vai escrever um texto. E funciona dessa forma. No fórum ali, a pessoa escrevia suas respostas, né? E como uma coisa que é uma vantagem também do Moodle, no caso, ou das plataformas virtuais, é você poder editar a resposta do aluno e deixar marcado o que é o erro, né? E como funciona em fórum, todo mundo consegue ler e permite que outros alunos vejam, né, essas relações. Vou passar para... Eu também fiz uma adaptação, era uma continuação dessa atividade de compreensão, para uma atividade interativa. Esse H5 eu vou mostrar para vocês como é a tela dessa preparação. Então, recursos tecnológicos a gente tem vários, né? Queria depois ouvir vocês, que vocês usam, vocês já usaram também. Blog, que eu acho que quase ninguém usa hoje em dia como recurso didático, mas eu ainda recomendo bastante, porque é algo estável e tem como vocês deixarem as atividades ali, né? As redes sociais, o WhatsApp, redes sociais e o WhatsApp também eu coloco em dúvida, porque são coisas que se perdem e todos esses programas, na verdade, a gente tem que sempre pensar, nós estamos deixando nossas pegadas virtuais, estou sendo bem paranoica, né? Entregando, né, nosso material ali, mas sobretudo para as redes sociais, porque a gente deixa um conteúdo ali e para a pessoa acessar, ela tem que necessariamente colocar uma identidade dela ali, que é pessoal. Eu acho que quanto mais a gente deixar claro o espaço que é do ensino e o espaço que é pessoal, é importante. A gente está nessa exacerbação do íntimo, né, como a gente estava falando há pouco tempo, né, e também é outra coisa que a gente não tem ideia de como vai se modificar. Já tem muita modificação desses últimos tempos, né, essa dificuldade de separar os momentos da vida. Isso leva a um estresse também, né, de estar permanentemente
acessível. Nós, professores, temos que ter essa consciência, bom, esse é meu horário de trabalho, né? A professora que ele está sempre trabalhando, porque tem que corrigir tarefas no final de semana, né? Mas é bom se dar esse limite. Eu vou só responder nesse momento, só vou corrigir nessas horas, porque senão a gente acaba tendo burnout, né? Nós somos das classes de trabalho que mais são suscetíveis a estresse, e um estresse bem complicado de se lidar. O Google Classroom, o Jitsi, não sei se vocês conhecem, que é como o Google Meets, mas ele é gratuito e não guarda nenhum vestígio, você também pode gravar. São as mesmas funcionalidades do Meets, mas você cria a sala, o nome você que cria da sala, não é um código gerado pelo Google, tem algumas vantagens de ser um software livre, né, um programa livre, e não é pago e mais seguro que o Zoom, por exemplo. E o Discord também, que eu não cheguei a usar, mas é outro que tem sido usado para sala de aula, como o Google Meets. Ele vem, né, ele já é algo que vem dos gamers, né, eu conheci muita gente que joga RPG eu entrei, que eu ia jogar um RPG pelo Discord, mas nunca consegui tempo para participar do grupo, só que, que é isso, né, o tempo, é por isso, a gente tem que saber cuidar do nosso tempo, né, mas eu estava vendo ontem, acho ainda a interface complicada. O Google, ele é uma interface que a gente consegue usar, né? Já virou corrente para sala de aula. Aqui como eu uso o Moodle, só usei o Google Meet ou o Jitsi para reuniões com os meus grupos de trabalho. Mas o meu bolsista do italiano, ele tem usado o Google Classroom e tem gostado, assim, da interface. O Teams também é um pouco parecido, tem como reagrupar, porque o problema é isso, né? Você entra num lugar e tem que, no Google Classroom, você entra naquele espaço para ter aula, mas vai para outro espaço para assistir a aula, né? E o Moodle, o Teams, eles integram isso, o que eu acho interessante, para a gente não ficar indo de link em link, né? E ficar guardado. E o Discord também faz isso. Bom, isso é infinito. Agora, sempre, o mais importante é usar a ferramenta que é a mais simples para você e para os alunos. Isso é possível chegar num acordo. O que seria mais fácil da pessoa usar? Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos recursos que eu tenho usado no Moodle, mas que são provavelmente adaptáveis para qualquer uma das plataformas, porque tem como, por exemplo, Teams tem alguns desses recursos, como o Wiki, que é o SharePoint, que tem como colocar textos ali, as pessoas contribuir juntas, tem o fórum, tem tudo isso. Um minutinho. Então, o fórum, no Moodle, deixa eu até... O problema é isso, quero mostrar a vocês o ambiente ali, mas aparece o nome das pessoas, né? O fórum, ele tem a possibilidade, por exemplo, de ser um fórum de questão e resposta. Isso veio, essas ideias, eu não usava o fórum dessa forma. Um grupo dos meus colegas aqui do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, que já trabalham há muito tempo, tanto essa colega, né, a Suzy Reis, que trabalha com gamificação, quanto a minha colega Vanessa, do espanhol, que trabalha com EAD há muito tempo, já tinham essa vivência maior, e os colegas que estavam com dificuldade de acessar, de entender as ferramentas, se reuniram, a gente fez um grupo no WhatsApp para os colegas trocarem informações. Então, posso passar para vocês depois o link, né, que eu reuni alguns vídeos de vários tutoriais, em que a gente foi mostrando uns para os outros como fazer, como colocar um rótulo, né, bonitinho no Moodle,
formas de gravar a aula, isso a gente foi trocando. Então, foi um terremoto, isso bem no começo, né, somático do terremoto, a gente foi tentando se reunir e trocar essas ideias. Isso foi muito importante, eu acho que isso tem que... A gente continua ali, e eu acho que vocês têm que aproveitar a oportunidade de estar sempre trocando com os colegas aí também. Eu gostei, aí me falaram assim, questão-resposta, você bota uma atividade, o aluno só pode ver respostas dos outros depois que responder. Então, evita a cola e também chama essa participação. Mas eu gostei muito mais do fórum único, que era só uma pergunta e os alunos tinham que continuar algum texto. Eu vou mostrar um exemplo disso. O Hot Potatoes, que é uma forma de fazer jogos, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é bem antigo, é da minha época, da época que comecei a fazer essa formação sobre intranet, sobre Moodle, há 12 anos atrás. E ele tem pouquíssima... Você não aprende quase nada, não precisa saber muita coisa. Você coloca as informações, ele cria uma atividade interativa e você pode colocar esse exercício num blog. Você cria o seu blog, né? No caso, eu tenho colocado no Moodle. O Moodle, ele integra automaticamente com o Hot Potatoes. Mas é possível você colocar um blog e usando como servidor um Dropbox. E isso cria a sua página de exercícios em que o aluno faz a atividade e tem uma resposta imediata. Isso para exercícios estruturantes, né? Aquele exercício de lacuna, palavra cruzada, quiz, todos esses tipos de exercícios que têm uma resposta única. Enfim, não atividades de redação. Mas ele é fácil e integrável com qualquer plataforma, na verdade. Plataforma qualquer não, né? Porque eu não sei, eu acho que ele não integraria, por exemplo, com o Google Classroom. Tem também questionário pesquisa, a lição, wiki. Acho que eu vou mostrar algumas, a wiki e outras para vocês. Não era isso que eu vou mostrar. Então, essa é como é a plataforma Moodle aqui na UFSM, tá? Eu tô com, na verdade, são 3 turmas, 2 que eu juntei aqui, tá? Essa eu, aliás, não botei nenhum exemplo ali no PowerPoint, vou mostrar para vocês que é uma turma de língua instrumental, né? Aprendizado de francês. Esse fórum, ele funciona só como informativo e seria algum fórum, mas essa turma eu tive muito pouca participação, tá? Primeiramente, deixando aqui as atividades, né, explicando no próprio texto, uma coisa que fui percebendo, que é bom evitar colocar links que a pessoa tem que sair para ler, clicar em alguma coisa. Então, os exercícios todos, no próprio corpo do Moodle, e isso é modificável. Então, alguns exercícios diretamente no fórum, e algumas atividades em Word que a pessoa, bem simples, né? Em que a pessoa baixa, faz em Word e depois faz o upload da atividade. Isso aqui é o recurso tarefa. O que eu achei mais interessante, esses recursos de questionário, botando as explicações, no caso, usando, claro, o Le Petit Français para um exercício de interpretação, isso aqui é para leitura de textos acadêmicos, né? E vou mostrar o exercício, visualizar prévia. Então, a pessoa tem o texto e são questões fechadas e podem colocar questões abertas que depois o professor vai lá avaliar, tá? Então, no caso,
esse questionário, que ele é interessante porque ele gera uma visão depois, quando o aluno termina de fazer, né? Quais são as questões que foram mais erradas, o que todo mundo acertou. Então, dá para ver uma média geral da turma a partir do questionário. Esse é um módulo, uma atividade interessante para avaliação, por exemplo. Tá? Na turma de língua, eu já tinha preparado alguns questionários antes, no começo das aulas, para autoavaliação, em que a pessoa viria aqui, como é que eu vejo? Não consigo ver, responde as questões aqui. Em que a pessoa, porque, né, esse aqui seria o portfólio, mais ou menos, né, porque eu aprendo francês, uma apresentação, e depois ele me dá a análise, né, de o que os alunos responderam. Tá? Isso é interessante para entender esse público também. E deixei uma espécie de suivi, né, um acompanhamento dos alunos. Isso já estava preparado antes do Moodle, já ia ser feito dessa forma, em que saber o que eu entendo, não entendo, o que eu não sou capaz de fazer, eu sou um pouco capaz de fazer, sou capaz de fazer, posso fazer muito bem, né? Então, eles colocar eu posso entender o enunciado, isso seria no primeiro do semestre, né? Então, a pessoa colocaria ali e eu consigo também essa análise geral ou ver resposta a resposta dos alunos. Essa análise, né, de como eles responderam, do seu desenvolvimento mesmo, da compreensão do curso em geral. E tem uma avaliação final que continua um pouco isso. São 3 avaliações autoavaliações, digamos assim, né, para a pessoa mostrar essa compreensão da língua estrangeira. O módulo lição, ele permite que, deixa eu encontrar um aqui, ele permite que a pessoa vá respondendo atividades e também permite que a gente deixe exercícios em que a pessoa já tem a resposta na hora, o retorno, ou depois uma avaliação. Então, que eu aqui avalio as dissertações e mando, né, o retorno para os alunos. Também tem um relatório do que eles acertaram. E são atividades simples que vão sendo em sequência, né, ainda dentro do Moodle. Vai criando uma sequência de exercícios a partir de uma compreensão de um texto. Deixa eu só mostrar outros exercícios que eu queria. Acho que já quase concluímos, né, Marcele? Já está passando o tempo. Agora que eu percebi. Tudo bem, professora. A senhora pode terminar, por enquanto, quem tiver algum questionamento pode fazer pelo chat. Deixa eu errei de arquivo. Peraí, sim mesmo, tá. Então, aqui, deixa eu passar a página. Aqui, essa era essa página assim, de edição do Hot Potatoes, por exemplo, um exercício de associação. Você só coloca o título do exercício, deixa as opções e depois exporta para HTML. Isso cria o exercício. Esse aqui é um outro tipo de edição. O Hot Potatoes, ele é um programa independente. Ele, por acaso, é exportável para o Moodle, tá? E esse aqui, né, aquele que eu estava mostrando para vocês, que é um exercício interativo, esse H5, que é integrável ao Moodle, mas eu acho ele um pouco mais complicado de se usar e também deu muito erro. Por isso, eu ainda acho o Moodle mais estável, mais fácil de ser encontrado. Também é um verdadeiro ou falso, usando aquele exercício que eu mostrei, esse aqui. Um verdadeiro ou falso dentro do Moodle, mas que é mais bonitinho, né, a interface do que o
Hot Potatoes. E aqui no Hot Potatoes, vou mostrar um tipo de exercício. Aqui, por exemplo. Só hoje que eu estou mostrando para vocês que não está carregando a pergunta. A imagem ela não carregou ainda, mas o exercício foi criado a partir de um texto. Aqui, pronto, apareceu. Então, a partir de um site, né? Quais as opções são caras, né? Os tipos de alojamento, né? De residências para estudantes. E a pessoa só respondia aqui e dava correção. Então, eram 3 exercícios nesse sentido para a pessoa ir compreendendo as opções aqui. Agora, como fazer atividades colaborativas para o ensino de língua estrangeira nesse sistema? Então, a ideia foi tentar trazer exercícios como baseado nessa questão lúdica mesmo. Aqui eu vou mostrar um tipo de exercício. Acho que vai ficar pequenininho para vocês verem. Eu errei de tela, né? Perdão, gente. Está vendo como é difícil vocês as tecnologias? A gente se sente obsoleto a todo momento. Ainda mais professor. O tempo todo você acha que passou o tempo, mesmo você tendo um saber de ensino, né? Aqui, tá? Então, vamos criar um texto juntos. Então, eu comecei o texto e a pessoa tinha que continuar o texto usando uma palavra, a última palavra que eu usava. É um exercício bem básico, é bobo até, né? Mas tinha que sempre usar a última palavra no texto seguinte, tá? Ou outro exercício do mesmo tipo de fórum, né? É um fórum único, então as pessoas têm que continuar o texto do colega. E isso é um modelo de ensino assíncrono que permite uma certa colaboração. Outras atividades também, acho que não cheguei a colocar, você vai falar do tempo e postar imagens da sua cidade, comentar, né? Isso que a rede permite, né? E no mesmo fórum comentando. Outro exercício é convidar, né, a pessoa. Gente, o que a gente vai fazer depois da quarentena? Então, um colega começava e os outros iam respondendo o que iam ajudar, né? E o mesmo tipo de atividade que a gente tem aqui por texto, também pode ser feito por som, por áudio. Eu não vou mostrar tudo aqui, porque depois que eu me dei conta, né, dessa questão de mostrar o nome das pessoas, mas, por exemplo, um jantar apocalíptico, né, foi a atividade, era para pensar em dizer receitas, os partitivos, essas coisas, né? Vamos fazer, está chegando o apocalipse, então vocês têm que preparar um jantar, o que vocês vão preparar nesse jantar? E os alunos tinham que mandar isso por áudio. O retorno, o feedback também é por áudio. E isso também percebi no meio. Comecei a responder, mas eu também posso mandar o áudio aqui no fórum. Então, permitir uma certa conversa ali entre a gente. Tá? Então, sempre tentar pensar que algum elemento, de fato, de jogo, né, que talvez o Discord ajude, não sei, né, algum RPG, algum role-playing mesmo, né, em que permita que os outros participem. Ah, tô vendo seu filho aí. A minha estava roncando muito alto, não sei se vocês ouviram. Mas pensar essa pequena coisinha, né? Ali no fórum você tem que responder o colega, mas tem que ser sempre tal letra que começando o texto. Coisas mínimas, uma regra mínima, mas que faz toda a diferença e provoca respostas diferentes, respostas bem criativas.
fugindo daqueles textos de sempre que a gente está produzindo. E como fica engraçado, divertido, a resposta é positiva, assim, e anima um pouco a gente nesse momento de assincronicidade, né, de isolamento. Acho que por aí a gente pode continuar conversando, então. Obrigada, professora Maria Clara. E agora, quem quiser fazer algum apontamento, algum questionamento, pode realizar de forma oral, ou pelo chat, se desejar. Lembrando também, né, Marcele, quem precisar do certificado, o certificado vai ser enviado, né, Marcele? Eu já mandei o link do formulário pelo chat, e quem quiser o certificado pode preencher por lá, que posteriormente será enviado o certificado da live. Agora que eu vi os comentários de vocês, gente, não tinha corrido que a Milena falou, que era usada para games, mas até para reunião, sim. Não sabia se estão usando. Então vocês já sabem o Discord. Eu acho que todos esses vão ser complexos para os iniciantes, né? Sempre assim, Reinaldo. O meu PowerPoint, eu vou só censurar os nomes que eu não censurei, esse PDF meu tá? E aí eu encaminho para vocês, tá? Com essa... aliás, alguns, na verdade, se vocês não... Eu posso até dar outros prints com mais cuidado de outros exercícios, ou até de tipos de situações que eu usei ali, mas aí eu vou fazer vou levar um pouquinho mais tempo. Os enunciados, exercícios, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, sem necessariamente expor as pessoas, eu já... Só separar os enunciados, como foi feito. Aí eu acho que na semana que vem eu consigo organizar mais ou menos e passar para vocês alguns exercícios que eu usei, não formato de ficha, né, que eu levaria muito mais tempo, mas porque essa foi uma experiência disso, né, peraí, tenho que trabalhar isso, então como é que eu posso fazer isso de forma menos cansativa, né, então eu posso mandar esses enunciados, alguns exercícios assim, para o que foi trabalhado em cada um, as competências, tá? A Clara me perguntou sobre que eu vi logo, para a Marcele não esquecer também, sobre o nome de quem trabalha com gamificação. Só que a gente tem no PET pelo menos 2 pessoas que estão bem envolvidas com jogos em rede, que é Sol, né? Aqui, nossa técnica de gravação, etc. E João Leonel. Eles fazem parte de um grupo que trabalha aí com... Não sei se eles gostariam de partilhar um pouco da experiência. Inclusive, o João tem cultura também, né? Eu vou aqui, achei aqui o núcleo de pesquisa, pegar o link para vocês. Tá. E eles fizeram um evento muito legal ano passado. Só talvez... Não estou conseguindo copiar. Por cima não é o meu computador de trabalho, então esse é só meu computador de vídeo. Emprestado. É isso, né? A gente está o tempo todo sendo ultrapassado, né? Então não precisa ter medo de usar nada, porque as coisas vão ficar obsoletas e a gente continua dando aula, né? Quem lembra do Snapchat? Né? Já foi ultrapassado. TikTok vai ter a sua grande... Vai ser bastante usado, mas talvez tenha, quer dizer, o próprio Instagram já está pegando elementos do TikTok, né? O Stories veio do Snapchat, agora o Instagram, né? Esses conglomerados de tecnologia estão sempre absorvendo uns aos outros, né? Mas nada, assim, enfim,
mas é a gente perceber o que está mais estável, o que não vai quebrar na hora. Sempre quando a gente lembra, quando começamos a adaptar vídeos para atividades em sala de aula, era importante sempre ter o vídeo gravado, né? Se você não tinha como se fiar no YouTube, porque não tinha internet na sala de aula. Isso estou falando desse ano, do ano passado. A internet na sala de aula não vai sempre estar disponível. Agora a gente tem essa facilidade porque está todo mundo online, né? Mas a nossa realidade da maioria das salas de aula é não ter a internet. Então o vídeo vai ter que ser baixado. Ainda bem que a gente consegue ainda baixar muito vídeo, ter todo esse material disponível. Mas mas tem que ter essa noção de que o computador. Essa sala de autoformação que eu trabalhava, chegou um momento em que decidiram instalar um programa, a pessoa da informática, né? Instalar um programa para bloquear sites que não sejam usados para educação. E o que os técnicos da informática fizeram? Bloquearam todos os sites. Eu tinha que pedir um a um o site que eu fosse usar. Vocês têm noção disso? Não podia usar o YouTube. Eu tinha que pedir para explicar por que eu ia usar o YouTube na sala de aula. É assim, são coisas absurdas, né? Que assim, na época já era absurdo também. Reinaldo fez um comentário dizendo que é incrível como em alguns anos atrás havia a tentativa de proibir esse acesso, né? Não, exatamente, desculpa que eu não falei que estava respondendo ao Reinaldo. Justamente essa. Eu vou contar uma história para vocês. Eu saí do estado do Rio de Janeiro na semana em que na época eu já não estava mais dando aula, eu tinha sido transferida para coordenação de turno. E eu tive que mediar uma briga entre um professor e um aluno que usou o celular em sala de aula. E a briga foi muito feia. O aluno atendeu o celular em sala de aula, o professor ficou com muito... É uma coisa assim... E estava muito errado o aluno, mas também estava um pouco errado o professor, que ele proibiu o aluno de sequer olhar o celular em sala de aula. Isso foi há uns... Quantos anos isso? 14 anos, né? O quanto disso mudou. Hoje é impossível a pessoa não ter um aparelho celular, né? Como você vai proibir a pessoa de usar aquilo? O WhatsApp, ele permitiria, assim, por exemplo, grupos de chat, de conversa, e as pessoas aprendem muito rápido. Tem uns alunos que foram fazer agora PIBID, né? E no estágio, usando o WhatsApp e tal, para as pessoas criarem memes com os alunos, né? E usando isso como produção de escrita. Muitas vezes na sala de aula eu quero que os alunos vejam os textos uns dos outros. E eu pensei assim, talvez vou fazer um grupo do WhatsApp. Meus alunos de francês aqui, começaram comigo em 2018, montaram um grupo e quando eu não preferia não estar, porque eu acho que os alunos têm que ficar livres até para falar mal do professor. E quando eu vi, eles criando memes em francês entre eles, né? Isso isso é dinâmico, né? E talvez depois eu comecei a pedir para eles. Às vezes eu trazia um texto, dava algum problema no computador, não conseguia botar na tela da sala de aula. Aí eu mandava a foto para um dos alunos que repassava a imagem para os colegas no grupo do WhatsApp. Então, isso permitiu essa troca. Isso é algo que eles criaram e facilitou, assim, a sala de aula. Agora que
Eu acho que para o ensino de línguas é primordial, né? Antigamente a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia para ter acesso a tanto material, até mesmo de forma gratuita, em sites internacionais e tal. Eu acho que só tem a ser um aliado para o professor, não um inimigo, né? Uhum. Isso que o Reinaldo falou, assim, tem essa velocidade, mas ao mesmo tempo, Reinaldo, ela é rápida e ela se torna obsoleta também muito rápido, né? E a gente não tem condição de avaliar, às vezes é questão puramente mercadológica que uma tecnologia vai ser é, fagocitada por outra ou abandonada, né? Porque, poxa, não tem nenhuma explicação lógica para isso aqui ter sumido. Não existe, né? Se a gente for pensar, por que que acabaram com o Orkut? Não tem razão, não existe motivo. São questões de mercado, né? Não são questões de lógica, tá? Também. E os usos, né? Ou seja, o que a tecnologia vai oferecer para a gente também não é necessariamente algo lógico, porque por que que a gente precisa saber, né, a quantos passos nossos amigos estão? Gente, pelo amor de Deus, isso é coisa de stalker. Mas a gente vai criando novos usos, né, para essas atividades. Enfim. Diga. Quer falar? Né, Sol? Boa noite a Oi, todos. Sol. Meu nome é Sola Neres Laertia. Eu faço parte do PET Letras. E, como o João falou, eu e João, que também está aí na chamada, nós fazemos parte de um grupo que se chama Taverna Literária. Uhum. Tem até no Instagram, caso alguém queira ir lá procurar. E nesse grupo, a gente faz várias atividades, principalmente ligadas com o RPG. Também com literatura, mas principalmente com RPG. E também com essa junção, né, de RPG e literatura. E a gente já fez algumas atividades. Eu já usei RPG no meu estágio, já tive a oportunidade também de ir, né, em outras escolas, fazer atividades com RPG. E a gente vê que realmente é uma ferramenta, os jogos em geral, né? Mas especialmente o RPG é uma ferramenta para criatividade, autonomia. No meu estágio mesmo, eu posso afirmar que depois que eu apliquei o RPG foi uma mudança muito grande. O meu estágio, não, no caso, não foi com língua estrangeira, foi com língua portuguesa, porque eu sou do curso de português e francês. E eu percebi que houve assim um engajamento muito maior da turma depois do RPG, porque eles começaram, fizeram a história deles, o personagem, e participaram e falaram. E quem tinha alguma dificuldade de falar, desenvolveu mais essa participação, né? Houve até um aumento de alunos, tinha muitos alunos que às vezes faltavam, alunos que estavam em recuperação, que já estavam com a disciplina já sem ter como recuperar mesmo assim, já estava com a disciplina perdida, participavam, porque achavam divertido. Então, realmente é uma ferramenta que a gente pode usar, né? Também no ensino de língua estrangeira, de várias formas, como você falou. E também, Não, fala. Outra coisa importante também é que também, assim como a literatura, tem servido para a gente como uma terapia também, né? Eu tenho jogado RPG quando eu posso, né? Na pandemia, e para mim também tem sido, como a literatura e as outras artes, um modo de escapar um pouco da realidade e de certa forma, pensar, né, em outros mundos, e é muito bom, assim, para o emocional, né, para a saúde emocional. Eu estava pensando agora, você falando, né, eu nunca cheguei a usar RPG, a gente sempre usa jogos de atuação, né, em sala de aula de
Porque o tempo todo tem uma simulação. Mas falando, será que a gente conseguiria fazer um personagem com os alunos, né, criar uma ficha nos primeiros encontros, em que eles têm que usar o mesmo personagem durante as aulas, para as atividades de interação, de produção oral? Até para exercícios de francês, pensando se seria possível fazer isso. O aluno cria o seu personagem e tem que usar esse mesmo personagem nas aulas seguintes. Seria uma coisa legal de pensar também. Não necessariamente, porque senão eles repetem sempre as mesmas respostas, ou então criar um personagem novo, brincar com as características físicas, né? Pode ser até lobisomem, né? Alguma coisa assim, né? Uma atividade importante. Eu acho, assim, que uma vez um amigo falou isso, por que o RPG, ele vai crescer, sobretudo, eu venho de uma cidade bem periférica, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, 1 milhão de habitantes, mas a gente não tem rodoviária, a gente não tem museu, a gente não tem quase nada na minha cidade natal, que é bem empobrecida. E você vê que no Rio de Janeiro, quem jogava RPG eram pessoas, assim, de regiões mais periféricas possíveis. E um amigo falou isso, porque a gente precisa criar, né, sair daqueles lugares em que a gente estava. E esses jogos, eu acho que o jogo, ele não o jogo em geral, assim, não só o de RPG, os diferentes tipos de jogos são ferramentas, mas o jogo, ele tem que ser nossa filosofia. Pensar sempre a sala de aula como a gente está como um mestre mesmo, do mestre do RPG, em que a gente dispõe os papéis. Porque senão a gente acaba sempre centralizado. No RPG, não é o mestre que é o centro das coisas, né? É a trama, as coisas que estão acontecendo. E a gente pensar que a sala de aula a gente pode dispor esses papéis, a gente está entregando ao aluno essa sua autonomia. Eu acho que é uma filosofia que eu levo para a vida, assim. O que a gente pode fazer para deixar o aluno mais consciente de si, do que ele está fazendo, melhor. A Madame Godin, essa minha formadora, assim, minha primeira chefe, falava isso. Tem que sempre pensar, que ferramentas eu já dei para esse aluno para que ele consiga fazer essa atividade? Né? A gente dá as ferramentas, mas é ele que vai ter que realizar. Isso em todas as práticas, né? Não só no virtual, no presencial também. E pensando também na questão da literatura, vou dar um exemplo para vocês do Lipô, que não é só apenas a gente pensar o tema do texto, mas enxergar o texto na sua matéria mesmo, né, na escrita, né. Eu gosto muito do exercício que eu faço em português, tá? Esse não dá para fazer em francês, esse exercício. É você tentar escrever um texto em que não pode ter vogais uma do lado da outra, nem consoantes uma do lado da outra. Você tem que sempre intercalar, vogal, consoante, vogal, consoante. Por exemplo, se termina né, o artigo, você tem que continuar com uma vogal depois. Amor, amarelo, tá? Por exemplo. Agora que a gente está conversando, eu não vou pedir para vocês fazerem, mas depois vocês vão parar 5 minutos e vão fazer isso e vão mandar para mim, dever de casa. Tentar marcar 5 minutos e fazer isso, porque você só pensa, o jogo também é isso, você acaba pensando na regra e acaba fazendo. Aí aquela angústia de, eu não sei escrever, você acaba escrevendo e pensando mais no texto em si do que na inspiração, que é uma ilusão, né? Então, todo mundo é capaz de jogar. Então, somos homos ludens, né, também. Pouco. Mais alguém quer? Quem quiser pode ir escrevendo aí, tá? Vou deixar meu e-mail aqui, tá, gente? E eu vou preparar essa listinha de atividades, uma fichinha para vocês, tá? Eu não pensei nisso, acho que vai ser mais simples até para vocês
poderem reutilizar isso em aula. Reinaldo está parabenizando pela palestra. Ah, não ouvi. Ah, obrigada, professor Marco, também. Ah, agora que eu vi as mensagens de vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Assim, é sempre bom ouvir pessoas também, assim, saber dessas trocas. E eu quero depois saber, assim, o que vocês estão fazendo. Vocês já começaram a dar aula? A maioria daqui da graduação, né? Já deram aula? A gente chegou até uma pequena experiência recentemente com o ensino de língua para idosos e foi assim, um desafio, né? Quem deu, inclusive, foi Solaneres, que estava conversando com a senhora. Então, a gente viu quanto é difícil essa questão da tecnologia e tal, mas e quanto ela é boa, assim, para chegar em lugares que, às vezes, nem a gente pensava que poderia, né? É muito E vocês estão dando aula online para idosos? Aula online mesmo? Isso. Que legal! Eles estão... A gente está aprendendo a usar e eles também. Ah, ótimo, melhor ainda. Né? Ai, que legal isso, gente. É muito é um desafio e tanto, mas é muito recompensador, né? E essa você deu de dar nome de um personagem, estava pensando nisso, de repente, talvez, quando a gente dava aula para criança, a gente fazia, e funcionava muito bem. Renata, que está aí, que era da graduação na época, ela é professora, então, a maioria, sim, é estudante, Maria Clara, mas a maioria já trabalha como professor, né? De língua. O PET tem que fazer atividades, né, de ensino. Então, quem é de francês trabalha com ensino de francês, quem é de inglês com inglês, português. Então, e tem professores também. Patrícia Menegon também é da Federal do Maranhão, essa professora. Então, tem pessoas vindas de outros espaços que já trabalham, né, com a língua e não foi o que você trouxe foi muito novo, assim, para muita gente. Claro que tem os meninos que trabalham com RPG, o Discord, por exemplo, a gente sabe que é muito usado para jogos, mas você trouxe muita coisa bacana, assim, para a gente pensar e repensar as aulas. E esse desafio com os idosos, ontem foi nosso primeiro encontro, e eu falava para eles, olha, é novo para vocês, mas para a gente também é novo, então fiquem tranquilos, e essa coisa da necessidade, né, de partilhar com eles, de eles aprenderem. Eu acho que você trouxe muita coisa bacana, viu? Um abraço de São Luís, a cidade mais não, pois é, que eu não conheço ainda. Eu acho que a minha opção primeira como professora foi para jovens e adultos, né? Então, eu trabalhava com senhorinhas, com netos, né? Ou mães com seus filhos. Então, era esse público que vocês estão trabalhando agora. Eu acho muito gratificante. E cada percurso vai ser bem individual. Dá para trabalhar, eles são... gostam de trabalhar em grupo, muitas vezes, né? A gente está com meus alunos estão fazendo estágio aqui na cidade com jovens de 15 anos, estão muito apáticos. A gente está vendo, né, essa juventude extremamente apática em que nada resolve. Ao mesmo tempo, esses dias eu conversando com um primo meu que está uns 18 anos, está terminando o ensino médio, eu falei, ele me pediu dica para aprender francês, mandei um aplicativo para ele, no dia seguinte ele estava me perguntando se a pronúncia do un, deux, trois estava certa, né? No dia seguinte eu estava falando com a pronúncia bonitinha. Então tem esses perfis diferentes, né? Mas é muito legal ver como é que essas pessoas... gente, que legal isso. Eu ensinei minha avó a usar computador. Foi a primeira aluna de informática. Né? E ela tem 90 anos hoje, vai fazer 90 anos esse ano, e aprendeu muito bem. Ela precisava, e a gente pensar sempre, né? Minha avó precisava usar computador para fazer as coisas para a igreja.
Então, eu ensinei ela a usar lá o Word, que sempre customizar. Você vê, o Paulo Freire não sai nunca do nosso cotidiano. O que esse aluno precisa de trabalhar com os conhecimentos que ele já tem, sempre, né? Essas coisas, quais as ferramentas que eu dei para esse aluno e qual é o universo de onde esse aluno está, né? O tempo todo a gente está não ser paternalista, né? Não ser professoral. Isso que é muito chato, né? E a gente vai aprendendo, né, a não ser professoral, assim, com o tempo, né? E a gente não vai salvar ninguém assim. Inclusive, tu ia falar, Marcelo? eu só ia dizer que teve algumas senhoras que chamaram Solaneres de tia Solaneres. Ótimo, ótimo, perfeito. Tia Sol. Nós, Josi lembrou das nossas aulas, né, e Marcelo também, e nós agradecemos muito, inclusive, né, por essa palestra, porque realmente ajuda a gente a refletir, a pensar, porque a gente está passando por esse processo, né? É tudo novo, são duas coisas novas. O público-alvo, né, que é novo, que a gente realmente não tem muita experiência, né? E também o fato do formato da aula que é novo. Então, são duas coisas novas, então a gente está todo o tempo pensando, refletindo o que a gente pode fazer para melhorar, para fazer com que esses alunos, eles se engajem e aprendam cada vez mais, né? Então, nós agradecemos muito por essa palestra, porque nos deu várias reflexões. Uhum. Não, eu agradeço a vocês, só de lembrar dos meus alunos também, de muito tempo atrás, eu já tô até feliz aqui. Feliz de estar com vocês e lembrando das lembranças também. Muito bom. Espero que dê tudo certo. E não se preocupa, assim, eu também comecei a dar aula com 18 anos, né? Então, e depois fui dar aula para adultos na Aliança, depois na UNEB também, meus alunos eram da mesma idade que eu. Então, vai ser, invariavelmente, né, até, sei lá, até pouco tempo atrás, eu ainda era chamada de tia pelos meus alunos da minha idade. Então, não muda muito, não. E é legal. Aceita. Aproveita. É muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum questionamento no chat. Patrícia Menegon, de acordo com Roland Barthes, há uma idade em que se ensina o que sabe, mas em seguida vem outra idade em que se ensina o que não se sabe. Estamos vivendo um momento que tem desmistificado a nossa prática usual de ensino. Poxa, Patrícia, obrigada. Eu queria fazer até um livro de Minuto Sabedoria do Barthes, que eu sempre uso o Barthes com tudo quanto é situação, mas essa frase dele eu não tinha de cabeça, não conhecia, eu acho. Né? Muito obrigada por citar meu Bartinho também, para concluir aí, sim. Eu acho que já dá para concluir, acho que não há mais nenhum questionamento. Acho que já dá. Acho que já dá para concluir a nossa palestra, que foi maravilhosa, deu vários esclarecimentos para a gente, né, que está iniciando nesse caminho do ensino. E foi muito bom, professora, muito bom mesmo, a experiência. Pode falar. Não, eu estou emocionada, desculpa. Muito obrigada mesmo a vocês, tá, gente? Ficou à disposição, tá? Minha querida Josi também. E vocês aí. Eu que agradeço, eu que agradeço. As semanas só não são mais cansativas porque a gente começa junto, viu? Eu falo para ele, segunda de manhã cedinho, a gente está lá, aquele grupo muito bacana, a Joseli, que está aí também, a Rosa, você, a Ilô. Pessoal, que realmente é uma rede que tem dado um bom apoio, né, para a gente, pra conseguir suportar mesmo esse momento, que não é tão simples. Né? É porque falta isso, né? Ouvir o outro, a gente, às vezes, cada um numa área, num lugar diferente. Aí a gente começa segunda-feira ouvindo como as colegas estão com, às vezes, as mesmas dificuldades, né? Ou falando as coisas que a gente acha que está certo, mas não tem muita certeza. Isso realmente ajuda muito, né?
É bom essa troca. Isso a gente não pode perder. A sala de professores, né? A gente vive um mundo que foi excluindo essa sala de professores, esses lugares de encontro, né? Também. É isso, Marcelo. Obrigada, Maria Clara, mais uma vez. Joseli, a gente agradece, viu? Obrigada. Todos os outros que estão aí, mas agradecemos muito. E agora que eu percebi que minha câmera estava desligada, mas tudo bem. Estamos aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Marcelo? Agora iremos encerrar o nosso encontro. Muito obrigada pela presença, professora. Muito obrigada pela participação de todos. E fica um abraço para todos que estiveram presentes. Tchau. Tchau.